Olá, gente! Mais um episódio do Pod Mãe, na 4ª temporada, como todos sabemos. Antes de a gente começar a conversar com a nossa entrevistada, que é super especial, como todas as nossas entrevistadas, né, Bé? Eu queria agradecer a Toy Mania, que é a nossa patrocinadora oficial do podcast. Gente, eu sei que quem é mãe tem aniversário, precisa comprar brinquedos, precisa entreter nossos filhos, precisa trazer novidades, né? Brinquedos que pensem no desenvolvimento da criança. Então, entra lá no toymania.com.br. Tem brinquedos de todas as marcas, para todas as idades. E o melhor, aqui no podcast a gente tem um cupom especial para vocês. Então, POD15, POD, número 15. Você ganha R$15 a cada 100 em compra. É ilimitado, vocês podem utilizar quantas vezes você quiser, então significa que é 15% de desconto a cada presente que você der. Bom, então agora a gente vai começar a falar, a Beta vai apresentar a nossa entrevistada e vocês vão adorar essa temática. Mais um episódio no ar. E aí a entrevistada de hoje vai falar sobre uma coisa que a gente sofre muito. Gestão financeira. Ter mais um filho. Como fazer, o que fazer. Obrigada, Jaqueline. Jaqueline Cote está aqui com a gente hoje. Já que eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da sua carreira, da sua história, para dividir aí com as mães as dores e as alegrias da maternidade. Claro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou Jaqueline Cote, tenho 34 anos, sou administradora, tenho pós-graduação em gestão financeira, gestão empresarial, né? Eu trabalho há mais de 10 anos em um escritório de contabilidade como gestora financeira, né? Além disso, também eu sou coautora em 2 livros, que é o Líderes do Século XXI e O Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, onde eu falo sobre as minhas experiências e trajetórias ali da parte de liderança. E no livro Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, eu falo sobre a minha trajetória de vida. Então, é um livro muito especial para mim. Quando você fala que você é coautora, então neste livro que você trouxe aqui para nós, né, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, é bem interessante o título, viu? Parabéns, é isso mesmo, né? Exatamente. O nosso lugar é onde Até levanta quisermos. ele aí já, que mostra ali pra câmera. E aí, na realidade, quando você fala que você é coautora, tem outras autoras que também relataram suas histórias. É isso. É um livro em que vocês relatam a história de vida de vocês. Conta um pouquinho mais da sua história nesse livro. Exatamente. É um livro onde traz ali a história de outras coautoras, né? De outras mulheres, mães, que passaram por alguma experiência de vida, né? E que tiveram vitória através disso, né? Tem muitos relatos impactantes também. E, assim, esse livro em especial para mim, quando eu comecei a escrever, eu pude reviver, né, o que eu passei ali na minha trajetória. Eu sou muito nova, mas eu fui mãe aos 16 anos. Então, a maternidade, ela nos conecta a uma realidade, né, que ela traz ali tantos desafios como experiências boas ou ruins, né? Você foi mãe muito nova, né, Jaque? Sim. Conta pra gente como foi ser mãe aos 16 anos e que planejamento financeiro, já que hoje, né, você é uma gestora financeira, você tinha aos 16. Eu não sei, imagino que pouco na época. Eu nenhuma. Eu não tinha nenhum planejamento financeiro e ser mãe aos 16 anos foi, assim, muito impactante e um desafio, um grande desafio para mim, né? Então, ali, eu já tinha passado por alguns traumas na minha vida antes de acontecer que impactaram na minha preparação em me preparar para a maternidade. Então, aquilo foi impactante e, ao mesmo tempo, eu tinha uma responsabilidade onde eu teria que me preparar para ser mãe. Eu não tinha planejamento financeiro nenhum, mas eu tinha o apoio da minha mãe e da minha avó, né, na época. A minha mãe também, ela cuidava de mim e do meu irmão. E ela não tinha, assim, um suporte, né? Então, isso, eu tive que, ali, começar a me planejar, né, para a vida. Então, eu fui mãe aos 16, eu tinha acabado de conseguir uma bolsa em um colégio renomado. Então, eu tive que deixar esse colégio para poder me Isso no preparar. Colegial ainda, né? Isso, Seria no colegial. Primeiro, segundo ano, mais ou menos. Ensino médio, Isso, né, no hoje. ensino médio. Eu tive que me preparar ali, então, para ser mãe. Eu não larguei os estudos, continuei estudando e fui conciliando. Eu tive o apoio ali da minha mãe e da minha avó, que foram essenciais para eu poder
ter uma base e conseguir, né, chegar onde eu estou hoje. Então, comecei a trabalhar também aos 16, né, em um fast food, e foi ali que eu consegui ter a realidade do que era, tanto a realidade do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, como a realidade em ser mãe. E depois você tem 2 meninos, certo? Isso. Tá. Um foi aos 16. E o outro, quantos anos tem e qual a idade que você tinha quando você engravidou? Então, eu tinha 29 anos, eu já estava casada, né, já com o meu marido que cuidou, inclusive do meu primeiro filho, como um pai. Então, ele foi um apoio, foi um relacionamento mais saudável. Ali, então, eu tinha uma estrutura financeira mais formada, né? Então, já tinha uma preparação financeira, uma organização financeira. Foi aonde eu me preparei para ser mãe. Então, aos 29, eu já estava já tinha me planejado financeiramente, já tinha a minha casa, já tinha os meus objetivos. Você diz, assim, questão... pensando financeiramente, não só como mãe, né? Eu acho que quando você é mãe muito novinha, muitas vezes você nem sabe o que você quer para você, né? Sim. Se você fosse fazer um comparativo, né, entre as duas realidades, quando você diz numa preparação financeira, onde você acha que mais impactou, né, para você? Então, sei lá, uma escola, ou realmente o dia a dia da criança, ou até a presença sua, né? Então, quando você diz um planejamento, porque eu conheço muita gente que fala assim, eu vou ter só filho quando eu estiver bem financeiramente, ou eu vou esperar estar com a minha carreira, enfim, né? O que você traz aí dessa diferença dessas duas realidades num comparativo dessa estruturação que você coloca? Sim. Então, assim, seja para as mães novas como para as mães mais maduras, é essencial ter um planejamento, né? Porque ali vai definir o bem-estar e uma segurança para os nossos filhos, né? Então, aos 16, eu não tinha essa segurança para o meu filho. Eu não sabia nem como era trocar uma fralda, o que eu ia fazer ali para cuidar de uma criança. Então, eu tive ajuda, eu tive um apoio, mas eu passei por dificuldades, tanto financeiras como dificuldades em ser mãe, da maternidade mesmo. E aos 29, então, foi uma grande diferença, né? O tempo em que eu fui de ser mãe também, ali aos 16, depois aos 29, com meu filho já estava mais crescidinho, então foi diferente também. Foi tudo muito novo para mim aos 16, mas também muito novo aos 29, mas eu já estava mais preparada. Ele já tinha 13 anos, né? Quando 13 você engravidou anos, novamente. isso. Já era um pouco mais fácil, né? Sim, já era mais fácil. E você acha que você conseguiu proporcionar coisas, ou não só material, né? Ou até sua de entrega? O que você colocaria que você conseguiu entregar para ele de a mais, né? Nessas duas grandes diferenças de planejamento? Sim, eu pude também entregar ao meu filho, tanto o mais novo como o mais velho, uma escola melhor, né? Porque na época eu não tinha condições de pagar uma escola para ele. Então, isso foi algo, assim, que foi uma grande diferença, né, nessa questão. O primeiro foi para creche muito novinho? Foi para creche muito novo, assim, também foi cuidado pela minha mãe, pela minha avó. Eu não tinha tanto tempo de dedicação à maternidade naquela época. Não, porque os estudos, né, a grande maioria para de estudar, né? Sim, eu me culpo muito por conta disso, porque eu perdi o crescimento do meu filho, mas eu precisava trabalhar para sustentá-lo, porque era eu e ele. E tinha suporte, mas... E você morava com a sua mãe na época? Morava com a minha mãe, isso. Tá. E o pai sumiu? Desapareceu? É assim, eu não tive mais contato, né? O último contato que eu tive foi no hospital, né? Quando ele nasceu. E depois disso, na verdade, eu tive um outro contato que foi muito frustrante. Então, a partir disso, não falei mais, não fui atrás, ele também não foi atrás e... E nem com ajuda de pensão, nada do gênero? Nada. E também você nem buscou? Não busquei. Não busquei porque eu já tinha passado por um momento bem traumático, então eu quis apagar, assim, da minha história. É claro que ele faz parte da história, né, da minha história, da história do meu filho, mas ele não foi uma pessoa presente e também não seria alguém, assim, que um ia exemplo. me ajudar, um exemplo, né? E quando você diz em como desenvolver um planejamento, como que você colocaria ali para as mães, como montar realmente esse planejamento, né? Como que você estruturaria esse planejamento se você estivesse pensando, sei lá, numa maternidade
sei lá, daqui a um ano, enfim. Sim. Até um pouco mais profundo do que a Rô falou, eu acho que é isso. E dá a dica, existe, na sua opinião, enquanto gestora financeira, existe um momento ideal? Porque o que eu queria passar não sei se existe, na realidade, né? Eu não sei se existe um momento ideal. Em que momento a sua carreira estará sólida para ser mãe? Em que momento você vai ter dinheiro efetivo? É muito complexo isso, né? A gente sabe que filho gasta. Até porque eu acho que a vida é uma montanha-russa. Porque, igual, eu tava super bem, né, na empresa e tudo mais, e veio uma pandemia que simplesmente quase faliu a minha empresa. Sim. Então, assim, nada é sólido o suficiente. Você tá, às vezes, num emprego, é diretor, CEO de uma empresa, amanhã você pode ser mandado embora, né? Enfim. Eu como conselho de vida, eu acho que você nunca está pronto para ter um filho. Nem psicologicamente, nem financeiramente. Você Mas ter um filho é delicioso, enfim, é maravilhoso. Sim. Então, eu, na minha vida, enfim, eu sempre aconselho as pessoas a terem filho. É claro, de verdade, já que com 16 anos é realmente muito nova. Sim. Você está numa fase ainda escolar pesada, que é o ensino médio, você vai prestar vestibular, é uma época que você se dedica muito à escola. Você não tem maturidade ainda, né, emocional para ser mãe, eu entendo perfeitamente. Mas, assim, tem uma época que, tudo bem, você já estudou, você já se formou, você já trabalha, você já casou, muitas vezes você já tem um companheiro, e aí, né? Esse momento ideal existe? Eu acredito que não exista, né? Ali ter filho pode acontecer a qualquer momento, como aconteceu comigo. Mas é importante a gente ter ali sempre um planejamento, principalmente, assim, preparar mentalmente, porque a gente não sabe ali lidar com o dinheiro, né? O dinheiro é um relacionamento também. Então, se o relacionamento ele tá saudável, o dinheiro vai bem. Se o relacionamento não tá saudável, não vai bem. Então, o planejamento, ele começa com você fazendo uma avaliação da sua situação financeira real, né? Então, faça essa avaliação, depois defina metas e objetivos, né? Se você tem o objetivo de viajar, um objetivo de comprar uma casa, um carro, o que for, tenha isso como uma meta, né? Se planeje, se organize para isso. Depois crie um orçamento, seja em uma planilha, seja em um caderno, um site. Crie o seu orçamento financeiro para você ter ali ter a realidade do que de onde você está financeiramente, né? Se necessário, faça ajustes nesse planejamento, nesse orçamento, né? Tenha também ou crie, se possível, uma reserva de emergência. Faça investimentos, que é muito importante a gente ter um investimento até mesmo para comprar uma casa. Se você quer comprar daqui a 5 anos, faça um planejamento, um investimento para você ter ali um saldo inicial para essa compra. Porque você sabe que a criança chegou, vai sair, né? Ó, eu tô com uma bebê de 3 meses. Só de leite é 450 por mês, isso porque ela ainda tem 3 meses. Daqui a pouco a mamadeira ficará um pouquinho maior. Então, assim, só de leite e fralda é 600, 700 reais. Mais o convênio. Então, assim, né, se você for somando por menor, que eu falo que ainda o bebê gasta menos do que quando vai crescendo, né? Bem menos. Mas, assim, nasceu. Não, você tem um custo fixo, sim. Você tem que ter dentro do seu orçamento. Você tem que ter, sim. né? Então, você vai ter exame do pezinho. Sim. Você vai ter... Você tem algumas vacinas que, às vezes, não tem no SUS. Esqueci dessa também, tô nas vacinas. Algumas que os pediatras pedem. É fundamental? Não sei. Aí, cada um tem a sua... Talvez seja, mas... Não, e sua condição talvez financeira, não. inclusive, né? Exatamente. Mas, realmente, é fazer um orçamento e entender que vai entrar um custo ali a mais que você vai ter que absorver. Seja ele tirando uma regalia sua ali de um jantar, de uma viagem, ou até mesmo realmente de um custo fixo, né? Eu vou ter que, sei lá, vender meu carro, eu vou ter que encaixar a criança dentro daquilo. Só que a Beta sempre fala, né? O bebê vem como que é? Pão debaixo do braço. Eu sempre acho que as crianças, elas ajudam os pais. Boa. Nossa. Pelo menos na motivação, né? Eu acho que assim, exato. Quando eu falo que o bebê vem com o pão debaixo do braço, é uma coisa que meu pai falou bastante, que eu particularmente tive um problema muito sério na gravidez da minha primeira filha. Eu tinha tudo estruturado, teoricamente, né? Era tudo muito bonito, eu era casada, eu tinha uma empresa que faturava, tava ok, né? Tinha 34 anos, tava tudo bem.
Engravidei e tava tudo bem. Só que eu lembro que eu tava grávida de 7 meses, assim, ela tava quase para nascer, a gente teve alguns problemas na empresa e quase faliu, assim. E aí eu falava pro meu pai, mas como eu vou sustentar? E primeiro filho, né? Você não tem ideia do quanto gasta, né? Não, e você compra a casa, o mundo, tudo que te falam, Dá você tudo compra. pro filho, Exato, você não sabe nem a necessidade real do que você precisa, você compra tudo do que te falam. E aí, assim, ele falou, Roberta, fica tranquila que a criança vem com o pão debaixo do braço. De fato, ela veio, as coisas melhoraram muito, graças a Deus, depois que ela nasceu. Sim. Mas, assim, que não venha com o dinheiro físico, efetivamente, ele vem com o motivacional, né? Como você disse, eu não pude estar do lado do meu filho, mas eu trabalhei, eu aprendi a trabalhar, eu fui atrás do trabalho para poder sustentá-lo. Então, acaba que você consegue colocar ali, encaixar dentro de casa. Claro que em idades melhores, com profissão, já com um currículo ali, fica um pouco mais fácil a maternidade. Mas dizer também que é fácil, eu acho que não é nunca para ninguém. Não, é uma adaptação grande. Mesmo igual eu agora, a Nenê tá com 3 meses, eu tenho uma de 6 anos. Querendo ou não, a rotina já está habituada a um filho. Também acho que foi um pouco mais simples o segundo nesse aspecto. Porque o primeiro é traumático, né? Vem aquele baque que você fala assim, meu Deus, eu não vou fazer mais nada da vida. E não é bem assim, né? E, então, acho que isso, ele acaba se adaptando um pouco melhor, mas nunca é fácil. Ele vai vir com coisas diferentes, ele é diferente, seu sono vai voltar lá atrás, sua condição de trabalho também, às vezes você fala, meu Deus, eu preciso fazer isso, mas a neném ficou doente, a neném não dormiu, você não dormiu. E aí você tem que falar, relaxa, tá tudo bem, vai passar, e vai passar e ponto, sabe? Então, eu acho que esse planejamento, eu acho que o psicológico, ainda eu falo que toda mãe tinha que estudar antes de ter um filho. Porque esse podcast tem muito esses objetivos, gente, porque assim, de verdade, você precisa aprender muitas coisas para ter... Não é só ir por osmose, porque se você for simplesmente por osmose, eu acho que é mais pesada. A maternidade é um pouco mais pesada. Eu acho que você acaba sofrendo mais, né? Muito mais. Eu acho que, além de estudar, eu acho que é fundamental, e aí, já que eu quero a sua opinião também, é não se culpar, né? É estudar, entender e fazer o que é possível. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente se torna Mulher Maravilha, e a gente quer fazer o impossível. Só que somos humanas, né? Sim. Somos humanas, e tudo bem. É o que aconteceu comigo, né? Quando eu fui mãe muito nova, as pessoas duvidavam, falavam, ela não vai conseguir, ela vai ter um filho atrás do outro. Eu fui muito julgada, as pessoas se afastaram de mim e falavam, não, ela não vai ser nada. Então, eu peguei isso como uma motivação, porque eu continuei os meus estudos. Eu falei, sim, eu vou ser alguém na vida, eu vou estudar. Quando eu casei, eu comecei a fazer a faculdade, então eu tinha acabado de casar, fui fazer a faculdade, me formei, fiz a pós, então eu sempre foquei na parte dos estudos para dar o melhor para os meus filhos, né? Eu sempre pensei nisso. É claro que eu não posso pensar no que as pessoas vão achar ou no julgamento, eu tenho que fazer sempre por mim. Mas eu sempre tive isso como uma meta. Não, eu não vou ser isso que as pessoas falam. Eu vou evoluir, eu vou crescer, porque eu preciso ser alguém para mostrar isso para os meus filhos, né? Para eles se orgulharem de mim, falarem, não, eu tenho uma mãe que ela é isso, ela deu o possível para mim, né? Para que eu sou hoje. É isso. Você Legal. casou com quantos anos depois, Jaque? Eu casei com 18 anos. Meu filho tinha 3 anos quando eu casei. Nossa, mas você casou super novinha na sequência também. Casei super nova também. Também foi, assim, algo muito desafiador. É uma loucura, né? Casar tão nova. E o seu marido tem quantos anos? Ele tem 39 anos hoje. Ai, que legal. Uma diferença pequena até. Sim. Ele era novo também quando ele casou. Sim, era novo. Não, e casar muito cedo já é muito complexo, né? Porque aí você não assume só a criança. Você assume uma casa. Sim. Né? Então, assim, querendo ou não, igual tem a moça que trabalha comigo, o filho dela engravidou aos 16. E aí eles queriam que eles casassem, tudo na época. E eles foram contra, falaram, não, casar... Porque, assim, criar a criança já é um custo, né? É um custo alto, psicológico, etc.
Só que administrar uma casa, ele é maior ainda, né? Sim. Então, você tem aluguel, você tem água, luz, telefone... Comida, limpeza. Tudo. Querendo enfim. ou não, né? Assumir... E quando você fala de filho, então, que a casa tem que estar limpa. Pois é. Exato. Então, assim, realmente, Tem que com se 18 desdobrar, anos, né? você assumiu um casamento também. Uhum. Bem novinha, meu Deus. Jaque, obrigada, né? A sua história. Eu queria só que você deixasse algumas dicas, de verdade. O que você acha que é fundamental, na sua opinião, como mãe? Que você quer passar para as mães? Então, eu até escrevi aqui uma mensagem que ser mãe aos 16 anos, sem o planejamento financeiro, né? Foi um desafio, mas me ensinou muito sobre a importância da organização e do planejamento. Então, quando eu fui mãe aos 29, já com o planejamento mais estruturado, eu vi como a preparação ela pode transformar não só a vida da família, mas também a minha própria jornada. Então, planejar é essencial para dar mais segurança e um conforto para os nossos filhos, né? Então, é muito importante a gente lembrar de se planejar para poder fazer a total diferença na nossa vida. Perfeito. E aí eu acho que a gente também pode deixar aqui como dica, e de novo, né, é o que a Roberta falou. Eu acho que esse podcast tem muito disso, de ensinar, de dar a mão, da gente trocar ideia, dar opinião mesmo, né? De histórias, né? Ninguém tá certo ou errado, e ninguém aqui é dono, né, de nada, muito menos da verdade. Mas quando a gente fala de planejamento, a gente está falando bastante de recém-nascido e tal. Acho que vale a dica aqui para as mães dos mais velhos, que de repente é legal fazer um planejamento também conforme as idades. Né? Então, eu acho que quando é bebê, ele tem uma demanda, né, da mãe, do pai, enfim, da rede de apoio. Quando ele é criança, é outra demanda, e quando é adolescente é outra demanda, e eu imagino quando adulto, outra demanda. Sim. E tudo bem, né? E que não passa, não passa. Mas eu acho que são as alegrias de ser mãe, né? Entender aí a evolução dos filhos e, enfim, a diferença que eles dão, né, nas épocas. Então, eu acho que vale também o planejamento emocional e até de horário, tudo, nas fases do filho. Eu acho que vale aí como dica. E eu acho que, assim, eu vejo muito material até online, da parte financeira, etc. E a sua presença, né, a questão de planejamento financeiro, óbvio, pelo menos o básico que você tem como meta, eu entendo. Então, assim, se eu tenho um objetivo de que meu filho vai falar inglês, ou se eu tenho um objetivo de que eu gostaria de proporcionar para ele um convênio por conta... Enfim, cada um tem as suas prioridades. Sim. Então, eu acho que tem uma prioridade financeira, mas eu acho que a gente não pode esquecer da prioridade do tempo, que foi o que a Roberta colocou. Porque se você der um brinquedo para o seu filho de R$2.000 e você der para ele horas, muitas horas de dedicação, de passeio, de escutar ele, de conversar, eu acho que, assim, ao meu ver, ele tenha um valor maior, às vezes, do que simplesmente esse financeiro, porque eu quero dar tudo para o meu filho. Às vezes, o dar tudo, ele é mais preocupante do que o dar, às vezes, menos ou nada. Enfim, é um pouquinho do que eu penso. Então... eu queria agradecer, Jaque, a sua presença. Eu que agradeço. É um tema bem delicado, é um tema particular para cada um. Sim, acho que vale dica mesmo. E aí as pessoas têm que se organizar e pensar na dinâmica delas, né? Sim. Eu acho que cada um tem uma história, cada um tem uma vida de novo, né? Não é julgamento, você tem que fazer assim. São só compartilhar ideias mesmo, né? Pra gente poder absorver e ir evoluindo aí. É igual ela estava comentando da questão da leveza, né? Eu acho que assim, o que eu levo como dica do que eu venho passando, às vezes você realmente está num momento financeiro bem ruim, bem conturbado, e você quer entregar, eu quero trabalhar, e aí a sua maternidade fica pesada. E quando você tem um momento com a criança, é brigando, é xingando, é porque você tá nervosa, porque você tá estressada. Então, às vezes, realmente, voltar pro lugar e falar assim, não, eu vou dedicar paciência, tudo isso que tá acontecendo. A criança vai passar com você. Quantas crianças estão debaixo da ponte com os pais, sem dúvida. Mas, assim, ela precisa de você. Infelizmente. Então, né? Então, assim, ela precisa de você. Tenta relaxar com esse problema que você tem. Você gostaria de dar muito mais,
Mas assim, ok, se é o que eu posso dar hoje, dê aquilo que você pode dar hoje, mas principalmente se doe, né? Sim. Eu acho que eu vejo que isso é a grande diferença ali no dia a dia da maternidade e da educação. Os filhos, eles se apegam a momentos, mesmo momentos assim que sejam pequenos, para eles é um momento grande, valioso, né? Ontem mesmo, no Dia dos Pais, meu filho assistiu o filme divertidamente e ele sabe todos os personagens. Então, ele foi lá, pediu pro meu marido desenhar todos os personagens, ele pintou, colocou na parede. E aquilo para ele foi um momento, assim, grandioso. Ele ficou super feliz. Eu gravei um vídeo dele e ele falava os nomes dos personagens como se fosse algo assim, nossa, para ele, grande. Então, é muito importante, às vezes, porque a gente quer, às vezes, dar um presente para o nosso filho para ocupar o tempo, né, que a gente estava ali trabalhando, estava fazendo alguma coisa, enfim. E aquele momento para ele foi um momento assim que é 2 papéis e uma caneta. 2 papéis e uma caneta que fez a diferença. E olhar os nossos filhos, né, fazendo algo tão gratificante para a mãe, para os pais, é muito importante. Perfeito. Bom. Pessoal, obrigada e fiquem atentos que já tem episódio novo no ar.